nós teremos dois eventos importantes no país. Um é a Copa do Mundo, que inicia em junho, e que, portanto, é um grande lazer nacional, uma grande paixão nacional que o Brasil terá a oportunidade de sediar. Outro importante, e eu diria até mais importante, é um evento cívico que entendo esteja no momento de fato, nós termos, primeiro, eleições limpas em todos os sentidos. Não só o candidato ficha limpa, como o eleitor que vá para as urnas de maneira consciente, livre e que vote, de fato, de maneira limpa. Quando falo de maneira limpa, é votar sem troca de favores, sem voto de protesto simplesmente, mas votar exatamente naquele que ele acha que melhor representa a função. E as eleições do ano que vem, as eleições serão para presidente da República, governador dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E na eleição passada, já houve uma pequena discussão com relação à questão da aplicação da lei do ficha limpa, porque teria sido promulgada após aquele princípio da anualidade da promulgação da lei. Então, mas desta vez, a lei já está, portanto, legalmente em vigor, sem nenhuma dúvida. É a primeira vez que vai ser aplicada para uma eleição presidencial. E eu tenho um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo que eu reputo da maior importância. Que diz assim, eu vou ler o artigo que é de autoria da jornalista Patrícia Brito, publicado na Folha de São Paulo. Regra valerá pela primeira vez em eleições presidenciais, mas a ausência de banco de dados central dificulta a ação do Ministério Público. A ausência de um banco de dados nacional, com todos os nomes de pessoas consideradas inelegíveis, irá dificultar a aplicação da lei do ficha limpa nas eleições de 2014. A regra, que valerá pela primeira vez em eleições para presidente e governadores, ampliou os casos em que políticos impedidos de participar na disputa. Não pode se candidatar, por exemplo, quem foi condenado por mais de um juiz em decisão final, quando não cabem recursos, teve mandato cassado, renunciou para escapar de cassação ou teve contas de gestão rejeitadas por órgão de controle, como o Tribunal de Contas. Também fica de fora quem teve o registro profissional suspenso por entidade de classes, como, por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O problema é que não há um cadastro único que reúna todos os nomes dos que se enquadram nesses casos, o que dificulta a atuação do Ministério Público de impugnar, constatar a validade de candidaturas de fichas sujas. Quando o político pede o registro de sua candidatura, o Ministério Público tem 5 dias para pedir a impugnação. Para André Ramos, procurador eleitoral de São Paulo, o prazo é curto, considerando a quantidade de candidaturas e a dificuldade para checar a situação dos candidatos. Calcula-se que teremos cerca de 5.000 candidatos em São Paulo e a Procuradoria Regional do Estado tem 2 procuradores. Estamos muito preocupados. Uma opção que poderia facilitar a ação do Ministério Público é um cadastro do Conselho Nacional de Justiça que liste condenados por improbidade administrativa e outros atos que impliquem em inelegibilidade. O CNJ, porém, reconhece que a ferramenta não pode ser a única fonte para a pesquisa, porque nem todos os nomes do cadastro são inelegíveis e nem todos os inelegíveis foram incluídos na lista. Então, há uma brecha enorme para que alguns inelegíveis passem como elegíveis, já que não estão no cadastro.
Nos casos de improbidade, por exemplo, para tornar o réu inelegível é preciso haver dolo, intenção de praticar o crime e enriquecimento ilícito. A lista do CNJ não faz esse tipo de distinção. Em 2012, uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público e dezenas de tribunais resultou na criação de diversas listas de fichas sujas. Para Ramos, o problema é que, além de não incluir todos os casos de inelegibilidade, as listas são um retrato do momento, sem atualizações. Para o procurador, a exigência de apresentação de certidões que comprove a aptidão à disputa eleitoral ajudaria a resolver o problema. Em 2012, o TSE exigiu apenas certidões na área penal. A resolução que definirá a regra para 2014 será publicada em março. O TSE vai publicar uma nova relação em que vai explicitar melhor realmente a questão de como o candidato é ou não é considerado ficha limpa. Então, diante desse vácuo também, senador Aloysio, eu pedi à Consultoria Legislativa a elaboração de uma lei que a gente possa sanar essas lacunas e votar logo no início do nosso recesso, em fevereiro, de forma que não dê brecha nenhuma para que o candidato que não seja realmente ficha limpa encontre nesses, digamos assim, vazios, seja de capacidade do Ministério Público de fazer, como não definição do órgão do judiciário, seja o CNJ, ou o Supremo, ou o Tribunal Superior Eleitoral, para definir claramente o que é e o que não é um ficha suja de verdade, o eleitor ficará à mercê de poder eleger uma pessoa que ele julgue ser ficha limpa e, no fundo, não seja. Então, como eu falei, esse evento das eleições de 2014, que é um evento que vem depois dos protestos de rua de junho e julho, já com muitas mudanças feitas pelo Congresso em função disso, digo até, mas é preciso também que se estabeleça, e isso o ministro Marco Aurélio me disse que vai fazer com intensidade, um trabalho de motivação do eleitorado, no sentido não só de votar, mas de votar certo, de votar consciente, sem se deixar levar, repito, seja pelas propagandas enganosas e maquiadas da televisão, com aparecimento, por exemplo, de maquete de obras, com depoimentos de populares, entre aspas, até pagos para dizer certas coisas, precisa que o eleitor realmente, de fato, se conscientize que ele também deve ser um eleitor ficha limpa. Portanto, capaz de chegar e fazer a mudança que todos reclamam. A mudança na política, no que tange, o senador Paim falou agora há pouco, na pesquisa que aponta, senador, assim, como a primeira preocupação do brasileiro é com a corrupção. Pela primeira vez, a saúde perde o primeiro lugar. Está em segundo lugar a preocupação com a saúde e em terceiro com a educação. Então, corrupção, saúde e educação. Então, ainda bem, quer dizer, que há por parte do povo, já não é mais uma sensação, mas é uma certeza de que os corruptos têm uma vida mais fácil para conseguir certas coisas e têm na influência, na capacidade de pagar excelentes advogados, maneiras de contornar realmente o atingimento da punibilidade e, por isso, há aquela sensação de que é a impunidade que gera a corrupção, quando, na verdade, é bom saber que não é o voto no candidato que faz esse candidato virar ladrão. É o voto dado a um candidato que já é ladrão para ele se transformar em político.
Então é preciso que nós, de fato, façamos, talvez, quem sabe, numa parceria grande com o Tribunal Superior Eleitoral, essa campanha, tanto para alertar sobre essa questão do candidato ficha limpa, como também de motivar o eleitor a ir às urnas, porque o eleitor que se abstém de votar, o eleitor que anula o voto, o eleitor que vota em branco, esse voto dele não está computado, não é computado. Apenas se computam os votos válidos. Então, se as pessoas de bem, por indignação ou por outro motivo, não comparecem às urnas, ou votam em branco ou nulo, eles estão, no fundo, fazendo um grande favor a esses políticos corruptos, a esses que realmente querem fazer da política um meio de se servir e não um meio de servir ao povo. E eu espero que essa matéria, como disse, já me provocou a iniciativa de pedir a elaboração de uma lei que possa sanar esses vazios apontados e, ao mesmo tempo, que espero que o Tribunal Superior Eleitoral, atento a essas questões, possa, de fato, saná-las de forma que nós tenhamos, repito, uma eleição em 2014 que possa, de fato, ser diferente das outras eleições, já que, desta vez, teremos uma eleição para presidente e para governadores já no vigor da lei do ficha limpa. Muito obrigado, presidente. Pediria que fosse transcrito na íntegra o pronunciamento ou a matéria a que me referi.